Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Eu sei que nós não estamos no Dia dos Pais, está um pouquinho longe ainda, mas a paternidade é algo fundamental na vida do ser humano. Para conversar um pouquinho sobre o conceito de paternidade, eu acolho hoje nosso programa, com muita honra e satisfação, Paulo Serosino, que é membro da comunidade Graça sobre Graça. Isso. Paulo, obrigado pela sua presença, já esteve conosco em outros momentos, seja mais uma vez bem-vindo. Para mim é um prazer, né, André, estar aqui mais uma vez e poder ter o privilégio, né, a honra de poder ser convidado para estar aqui. O privilégio é nosso. E nós vamos conversar um pouquinho, Paulo, sobre a questão do conceito de paternidade. Quando se fala paternidade, pai, no senso comum, no dia a dia nosso, a primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte: a pai é aquele que gerou biologicamente um filho. Isso é correto ou em partes correto? Tem outras visões além disso? Em partes é correto. Porque, partindo do princípio, o pai é aquele o biológico, né, o que gera. Mas o conceito de pai vai muito além disso, né? Pai não é só aquele que gera, né, o progenitor, no caso, mas é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que provê, né? Então tem muitos pais biológicos que não são pais, e tem outros que não são pais biológicos, mas são pais demais até. Aí, nesse sentido, entra aquela brincadeira que de vez em quando as pessoas fazem, quando às vezes tem a ausência do pai e a mãe tem que dar conta das duas questões, é chamado de pai, né? É pai e mãe. A mulher também tem esse senso de paternidade, ela pode assumir uma função assim ou não? Olha, André, eu tive assim uma experiência bastante parecida com essa que você falou. Meu pai, ele foi um homem de muitas qualidades, mas ele foi um pai ausente. Ele era caminhoneiro e, por causa da profissão, ele ficou muito tempo fora de casa. Ele ficava 40, 50 dias fora de casa. Então, eu costumo dizer assim que a minha mãe era o meu pai e a minha mãe. É o pai, né? É, o pai. Então, a minha mãe fez essa função muito bem. E até assim, eu não tive um bom convívio com meu pai por causa dessa distância. Então, eu vejo assim que quando minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos. 18 anos. E eu tive uma conversa com meu pai e eu disse: olha, minha mãe morreu, eu estou órfão. Eu perdi pai e mãe juntos, porque eu disse isso para meu pai, né? Porque eu tinha sido muito ferido com algumas coisas que faltou dele, né? Apesar de ele ser um pai bom, um pai assim, entre aspas, bom, um pai que foi, que trazia comida para dentro de casa, mas eu vejo assim que ele falhou muito em alguns aspectos que os pais hoje em dia falham. Porque pai não é só aquele que traz comida para dentro de casa também. Isso é um conceito reduzido, né? E de uma sociedade que hoje não se encaixa nesses padrões mais, né? Hoje em dia tá mais fácil, né? A economia está mais estável. Mas não é só isso, né? O filho ele não quer só comida. O filho quer amor. Então, muitas vezes, o pai achando que está trabalhando e levando comida para dentro de casa, ele está sendo pai. Mas não é só isso. Isso aí, o que adianta o pai levar comida para dentro de casa e depois reclamar para pagar as contas? Igual meu pai fazia isso. Meu pai, ele provia, mas ele reclamava da provisão que ele mesmo estava trazendo para dentro de casa. Então, o que um filho vê? Um filho vê que o pai está sendo amarrado, está fazendo aquilo ali por obrigação e não por amor. Eu vejo que eu tenho que cuidar do meu filho por amor. Os meus filhos, eles precisam mais do que sustento, do que sobrevivência. Eles precisam ter um lar, né, onde o pai é presente, não ausente. Então, tudo isso é moldado no filho. Nosso caráter vai sendo moldado olhando para o pai, como espelho. Então, André, eu vejo assim que, graças a Deus, eu vejo assim que as pessoas elas podem aprender com os próprios erros ou aprender com os erros dos outros. Então, a questão do meu pai já faleceu, não está aqui mais, né? Então eu vejo assim, graças a Deus, Deus deu condições para a gente poder se acertar e se perdoar e o relacionamento voltou a ser o que era antes, assim, o que era antes não, assim, pelo menos houve perdão. Mas assim, olhando para o exemplo do meu pai, eu disse assim, eu não posso ser igual ao meu pai.
eu vou ser um pai totalmente diferente do meu pai. Então, eu peguei um rumo contrário ao que o meu pai foi. Então, eu olhava para a situação dele e eu falava, não, eu não posso ser assim. Então, eu caminhava, né, para um outro caminho, para ser um pai diferente. Sempre procurei. Então, eu não tenho meu pai como um exemplo de pai. Uhum. Mesmo ele nunca bebendo, tendo várias qualidades, trazendo comida para dentro de casa. Então, só que o que mais o filho espera de um pai faltou. Alguns afirmam, Paulo, que talvez um dos grandes problemas da sociedade nossa hoje, contemporânea, seja essa crise de paternidade, né? Os pais são ausentes, como é um pouco a tua experiência que está relatando para a gente aqui também. E isso machuca e fere, interfere no nosso modo de ser no mundo. Você disse que teve essa experiência de paternidade com relação ao teu pai, mas a viu de um lado que você não deveria seguir e queria ser um pai diferente. E para aquele jovem, aquela criança, aquele humano que de repente tem uma experiência de ausência da paternidade e se rebela e fala, puxa, eu quero viver assim, meu pai foi ausente, então vou ter uma vida torta, etc. Né? Como é que ele faz para ter esse gancho que você teve, de ver o exemplo do teu pai como um anti-exemplo? Eu vejo que é justamente olhando para aquilo que ele viveu, né, junto com o seu pai, com o exemplo do pai que foi um mau pai. Uhum. E não querer a mesma vida, né, do seu pai. Não é porque meu pai foi um pai ausente que eu vou ser um pai ausente, eu vou tomar o mesmo caminho que ele. Vou reproduzir, né, Não, de forma alguma. Eu vou procurar ser totalmente diferente. É interessante, assim, a questão, eu lembro que eu recebi um e-mail muito legal da questão de um pai, eu lembrei agora, né, eu nem sei se o tempo nos permite, mas assim, um homem saiu da universidade depois de uma brilhante palestra e um jovem correu até ele e perguntou, viu, mas como é que faz para ser um cara assim, desse jeito, brilhante assim? Aí ele falou assim, olha, eu vou te contar a minha história. Eu nasci num lar muito pobre, meu pai era alcoólatra, a minha mãe ficou com câncer, o meu pai batia muito na minha mãe, a minha mãe morreu, e aí eu fiquei junto com meu pai e eu decidi sair de casa. E aí eu fui totalmente o inverso do meu pai, ele tomou o exemplo certo. E nisso, no outro lado da cidade, tinha um rapaz jogado fora do bar, depois de uma briga, e um cara chegou nele e falou, mas como que você chegou no fundo do poço, desse jeito? E o rapaz contou a mesma história, que nasceu num lar onde o pai era alcoólatra, e o dia que a mãe dele morreu com câncer, ele saiu. E era o irmão desse cara. E esse cara era um empresário brilhante e o outro era um bêbado. Quer dizer, provaram de um mesmo convívio familiar, mas um tomou um rumo totalmente errado, que caiu na bebedeira e foi ser pior do que o pai dele ainda, e o outro começou a viver uma vida diferente, procurando ser totalmente o oposto do pai. É que o que está em jogo não são apenas as situações, mas as escolhas que fazemos a partir delas. Sim. Aí, nesse sentido, a paternidade ela é um exercício de responsabilidade. Né? Eu tenho que assumir a paternidade e exercitar-me na paternidade. Eu vejo que, André, olha, é a maior liderança que alguém pode exercer é dentro do seu próprio lar. Você pode ver que até a palavra, né, a Bíblia diz que se você deixar os da sua casa, você é pior do que o infiel. Então tem muita gente querendo ganhar um mundo por aí, líderes religiosos, e estão se esquecendo dos filhos dentro de casa. Pessoas, eu vi uma frase do filho do Charlie Chaplin, ele disse assim, ó, o meu pai fez sorrir muita gente, mas me fez chorar muito. Pesado isso. Pesado, né? Para alguém que fazia todo mundo sorrir, né? Sim. Então, assim, quem mais conhece o pai é o filho. É o filho. O meu pai foi um bom homem. Ele foi um bom homem, ele teve muitos amigos. Eu não vou dizer que ele não foi honesto nos seus negócios, mas ele foi um mau pai. Ele foi um bom homem, tinha muitos amigos. Às vezes ele fazia muitas coisas para os outros fora de casa, mas muitas vezes os filhos não tinham o que realmente precisavam ter. Paulo, no bloco anterior nós elencamos um pouquinho o conceito de pai, que não é apenas aquele que gera o progenitor, né? Mas ele pode ser alargado, que é o cuidado, a atenção, a responsabilidade. Você citou um pouquinho, um pouco da tua história pessoal, né? Da ausência do pai, e por isso você quer agir de maneira diferente sendo pai. Sim. Aí eu queria pegar com você, da tua experiência de paternidade como filho, mas também como pai. Que dicas a gente poderia elencar para alguém poder realmente viver uma paternidade sadia,
frutuosa, paternidade seja paternidade mesmo? Olha, André e as pessoas que estão nos assistindo aí, eu vejo assim que o pai, ele, acima de tudo, ele tem que ser amigo dos filhos. Eu vejo que o pai, ele exerce uma enorme função de sacerdote do lar. Então eu vejo assim que ele tem que sempre trazer pacificação. Eu vejo assim que o pai aí que está me ouvindo, eu vejo assim que nós temos que zelar pela nossa família, porque os nossos filhos, muitas vezes, eles são espelhos daquilo que nós fazemos. Né? Porque muitos filhos seguem o exemplo do pai. Então, nós não estamos entrando nessa questão, mas só um exemplo. Não adianta o pai, o pai que bebe muito e fica bêbado, dizer para o filho não beber. Ele bebe, o filho está olhando o exemplo vale mais do que aquilo que ele está falando. O pai fuma e diz para o filho não fumar. Está errado. Quer dizer, não adianta ele falar, porque o filho vai olhar ele fazendo, vai falar, pô, meu pai faz, eu vou fazer também. Então, essa questão de filho, eu confesso que eu também tive problemas assim, né, que eu também não fui um pai bom no começo. É que a gente aprende a ser pai, a gente vai aprendendo. Né? E é maravilhoso ser pai, né? Só sabe quem é. Perfeito, perfeito. Né? Não tem como falar. Um dia um amigo meu falou assim, Paulo, mas como que é ser pai? Rapaz, você vai saber só quando você tiver o teu filho. E cada um tem uma experiência de paternidade. Então, eu tenho 4 filhos, né? Uma já está na eternidade, a Kelly. Tem a Keila, né, com 19 anos, tem o Thiago com 12 e tem a Yasmin com 9 meses. Você perdeu uma filha? Sim. Que idade ela tinha? Ela tinha 7 aninhos. 7 aninhos. Quando ela faleceu. Então eu vejo assim que filho é algo assim que dá trabalho. Dá trabalho. Não vou dizer para você que não dá trabalho. Mas assim, o retorno na questão sabe, de prazer, de você segurar nos braços. Eu vejo assim, André, nós devemos olhar, quando for olhar para pai, apesar que muitos, por causa do exemplo de pai que teve em casa, olham para o Criador, para o Pai Celestial, meio que desviado, meio que, sabe, assim, achando que o Criador é igual o pai que teve em casa. E não é por aí. Olhar para Lucas 15, quando Jesus conta a história do filho pródigo. Então ali eu vejo um conceito de Deus tremendo, um conceito de pai. Porque o pai não é amar o filho quando o filho está fazendo tudo certinho, quando o filho está tudo dentro dos conformes, o filho não pisa na bola, então o pai ama. Não. Ser pai, de verdade, é você amar o seu filho incondicionalmente. Sabe? Porque eu costumo dizer assim, o que o meu filhinho Tiago precisa fazer para deixar de ser meu filho? Jamais, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Então, por mais que ele apronte na vida, por mais que ele erre, eu vejo assim que o lado mais maravilhoso de pai é quando o pai abraça, é quando o pai perdoa, é quando o pai não lança no rosto os erros, mas é que apesar dos erros, o pai consegue abraçar o filho e consegue chamar o filho de filho, mesmo quando o filho acha que ele perdeu a condição de filho, como o filho pródigo. Ele diz, eu vou voltar para casa do meu pai e eu vou dizer para ele, eu não mereço ser chamado seu filho, me trata como um dos seus funcionários. Olha a referência. Eu vejo que esse filho pródigo, ele aprontou, gastou todo o seu dinheiro. Quando ele estava lá dando a comida para os porcos, ele falou, poxa, o que eu estou fazendo? Caiu a ficha. Eu vou voltar para a casa do meu pai, o meu pai é bom. Ele teve um referencial para voltar. Ele não olhou o pai de forma errada. Não, meu pai é bom. Outra coisa, o amor, ele nos deixa livres. É complicado isso aí. Porque o pai do filho pródigo, é claro que ele deve ter dado vários conselhos para o filho que Jesus não contou ali na parábola, mas ele deixou o filho ir. Então, às vezes, a gente tem que deixar o filho ir. É difícil para um pai, de repente, um filho tem que assumir, fazer uma escolha na vida e você, como mais velho, como mais experiente, como quem tem que estar de fora, você sabe que aquilo não vai dar em nada, mas deixar ele assumir é difícil isso, não? Muito difícil. Entra na dimensão do amor. Você está falando. Justamente. E é muito difícil. Eu vejo que doeu mais no pai, né, voltando à parábola, do que no filho. Porque o pai, você pode ver que ele parecia que ele todo dia ia e olhava no horizonte para ver se o filho estava voltando.
E ser pai, eu vejo assim que é tremendo, é uma coisa que a gente precisa aprender. Isso aí, a gente está no processo. Todo pai está no processo. Porque falar é fácil. Não, escrever livros sobre isso, não, tranquilo, falar né? é muito fácil, né? Agora, eu quero ver na hora que o filho realmente errar. Será que eu vou ter a atitude do pai do filho pródigo? Ou será que eu vou ter a atitude do irmão dele, que não quis mais saber dele só porque ele errou? Então, o gostoso assim de olhar, é aquela questão, eu olho para o pai, voltando à questão de Deus, e eu não vejo um Deus que está como um provedor, como muitos buscam hoje. Muitas pessoas estão buscando Deus por causa das coisas que Deus dá. Eu não quero coisas. Eu quero amor. Eu quero perdão. Sabe? Eu quero carinho, eu quero abraço nas horas que eu mais precisar. Eu quero um pai presente. Mesmo que meu pai não me dê as coisas. Pelo que você me diz, Paulo, seria equivocado, então, por exemplo, vamos supor, se eu tive uma experiência negativa de paternidade, o meu pai foi violento, foi ausente, etc, etc. Aí, de repente, alguém me fala, olha, Deus é pai. Eu não posso associar a minha experiência de paternidade com o fato de Deus ser pai. É o contrário, né? De forma alguma. Talvez seja o meu pai que não aprendeu a lição direito. Justamente. O E pai... acontece isso muito nas relações religiosas, você que é um líder religioso, que as pessoas fazem a transferência da experiência de paternidade com Deus ou não? Muito. Muito? Muito. Tem pessoas que não chegam perto do Pai Celestial por causa do convívio. Da experiência que teve. Justamente. Tem um livro bacana chamado A Cabana. A Cabana. Esse livro, o autor, Deus aparece para ele em forma de mulher. É interessante esse livro. Vai rompendo alguns estereótipos aí. Deus aparece, você leva até um choque, porque Deus aparece, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são 3 mulheres que aparecem para ele. É a experiência que ele teve, porque se Deus aparecesse como homem, como pai, ele não ouviria, não queria ter nenhum tipo de relacionamento. Ele conta, né? Então eu vejo assim que... Então essa questão de pai é mais questão de cuidado, né? Claro que envolve tudo, né? Quando o pai ama, o pai cuida. Então esse amor incondicional, voltando ao amor incondicional, sabe, é você olhar para o teu filho e dizer, meu filho é meu filho, não importa o que ele faça. Sabe, se ele errar, eu vou amar. Ah, ele pisou na bola, eu vou amar. Vou sentar com meu filho, vou dizer, filho, aquilo que você falou, né, que às vezes é difícil, né? Você olha e você sabe que já não vai dar em nada aquilo lá que ele vai fazer. Só que às vezes ele, na maturidade que ele está, e na experiência que ele está vivendo, ele olha e vê que vai dar alguma coisa. Então, ele não tem como você falar assim, ó, não faça. Você fala, não, eu vou soltar a linha e deixa ele quebrar a cara. E ele depois vai voltar e vai dizer, poxa, pai, tá, o senhor falou para mim, então vamos continuar caminhando. É assim. Então, tem coisas que eu deixo meus filhos escolherem. Sabe, é a vida deles. Eu estou ali para aconselhar, para dar apoio. A questão de apoio, sabe, muitos pais falham nessa questão, o filho quer fazer alguma coisa, o pai fala, não vou fazer. O pai é médico, quer que o filho seja médico, mas o filho quer ser advogado. Deixa o filho ser advogado. Né? Então, porque lá na frente ele pode ser um médico frustrado, alguém que fez uma profissão por causa do pai, sabe assim, obrigado. Realizou o sonho do pai e não dele. Não dele, não é assim, cada um é cada um. Eu tenho coisas na minha vida que assim, eu vejo que nós somos personalidades diferentes, cada um tem uma personalidade. Então, eu gosto de uma coisa, meu filho gosta de outra. Eu não vou... É interessante, André, tem um versículo, voltando para a Bíblia, ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois de grande ele não se desviará dele. Esse versículo aí as pessoas pegam para ensinar, ensina Deus para o teu filho. Mostra Deus, mostra ele para ir para a igreja. Não vejo assim. Esse versículo eu digo o seguinte, eu vejo assim, ó, o meu filho quer ser pianista. Não, meu filho, então vou investir em você para você ser pianista. Ensina ele no caminho que ele deve andar. Ele quer ser pianista, então vai ensinar ele naquilo lá. Para que quando ele cresça, ele não se desvie. Meu filho quer tocar piano e eu quero que ele toque bateria. Não é por aí, eu tenho que ensinar no caminho que ele deve andar. Então, tem que respeitar as escolhas. E é difícil também. Sim. Porque a gente muitas vezes tem um olhar... É lamentável isso, mas muitos olham para uma profissão hoje só pensando no dinheiro. Só pensando no lado financeiro, no retorno financeiro. E eu digo assim, os jovens, né, que estão aí, que são filhos, né, até nessa questão, né, escolham aquilo que vocês gostam de fazer. Porque o dinheiro vai ser consequência. Perfeito.
Nós vamos para mais um intervalo, Paulo, depois voltamos comentando um pouquinho sobre essa questão de como ser pai, que é um exercício constante, diário, cotidiano, difícil, de liberdade, de amor, mas acima de tudo prazeroso, bonito e de certa maneira é uma vocação que a gente tem. Né? Paulo, vamos agora tentar alargar um pouco mais, a gente alargou já o conceito de paternidade, com certeza, nos blocos anteriores, mas o líder religioso, o professor, aquele que tem uma função de liderança numa equipe, o gestor, ele também tem um senso de paternidade? Eu creio que sim. Eu vejo que a função principal é do pai em casa. Sim. Mas não é a questão da falta do pai em casa. Também, é como auxílio, como ajuda, entra os demais líderes, né? Tanto um padre, um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, né? Um amigo, né? Então tem várias pessoas aí que exercem em segundo plano, né, essa questão da paternidade, que podem ajudar em muito, né, as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas são carentes de um afeto em casa e encontram isso em outros líderes. Então eu acho bastante importante isso aí, e eu acho que sim, eles desempenham um bom papel como pais também. E mulheres também. Sim. Né? Aí entra até as mulheres, né, as líderes, né, que podem exercer muito bem isso aí, ajudar na questão de criar. Agora, nada como um pai dentro de casa. Eu falo que tudo começa... Porque é referência, né? É a referência. A autoridade, eu vejo assim que o pai é o cabeça do lar. Então, se o pai ele faltar no seu papel, né, uma coisa interessante também, uma coisa que os filhos olham, eu lembrei agora. Os filhos olham muito do jeito que você trata a sua esposa. Os filhos estão cuidando. Se você ama a sua esposa, os filhos vão ter um carinho especial por você, porque você está amando a mãe deles. Então eu vejo que quando um pai não tem um bom relacionamento com a mulher, com a mãe dos filhos, isso atrapalha muito também. Porque o filho começa a ter raiva do pai, talvez não por um relacionamento com ele, mas com um relacionamento com a sua mãe. Então, o filho ama o pai que ama a mãe. Uma vez um psicólogo me falou, Paulo, que naturalmente a mulher tem essa vocação para a maternidade. É quase unanimidade que toda mulher quer ser mãe, né? Há exceções, claro. Mas ele afirmava que o homem não. A maioria dos homens não tem esse senso de paternidade que se desenvolve depois que nasce o filho, que ele vai aprendendo a ser pai. E para a mulher é automático, né? A mulher está grávida, ela já sabe ser mãe. Porque é uma situação visceral, né? Está dentro do organismo dela, ela sente fisiologicamente isso, né? E o pai ele vai assumindo aos poucos essa questão. Você concorda com isso ou não? Eu concordo, em parte sim. Eu vejo assim que a maioria dos homens, né? Mas tem assim, o homem vai aprendendo. Então tem gravidez que o homem ali, ele vive aquele momento, ele está grávido, junto com a mulher. Casal grávido, né? Eu vejo assim, ó, os outros filhos meus, né, não porque desmerecendo nenhum deles, né, porque eu os amo a todos, né, mas eu vejo que a minha menininha agora, que nasceu agora, pelo menos na questão no processo de gravidez, eu fui um pai mais presente, sabe? Um pai que ficou alisando muito a barriga ali, querendo sentir os chutinhos. Coisas que muitas vezes na outra gravidez eu levei meio que embolado, assim, não parava muito para... Talvez porque você aprendeu a ser pai já talvez, sabia, tinha experiência, né? E talvez por causa da idade também, né, que eu estou já numa idade, né, assim, já diferente de antes, né, então eu curti mais. Então a minha menininha, eu vejo assim que eu falava com ela dentro da barriga, e assim, eu curti bastante a gravidez, né, e aí, puxa, é meu xodózinho, né, eu chego em casa, tá lá, né, agora tem 9 meses, um bebezão, então... assim, não dá nem vontade de sair de casa às vezes, para ficar com ela. Então, assim, é muito bom ser pai, sabe? Eu vejo assim que Deus nos deu o privilégio de poder auxiliar, porque é interessante um outro conceito de pai, André, que é muito interessante. Por que Deus não criou os seres humanos? Por que Deus já não criou 7 bilhões de seres humanos? Já prontos. Ele poderia muito bem ter feito isso. Não, ele cria um homem e uma mulher, e daquele homem e mulher ele começa um processo, e o homem, se você parar para analisar, ele é um coajudador de Deus. Ele ajuda, é um auxiliador em povoar a terra, em gerar filhos. Se você parar para analisar, um dos papéis de um pai é gerar filhos para Deus. E muitas vezes os pais não estão nem aí. As pessoas casam
querendo ser felizes. As pessoas casam com a motivação errada de serem egoístas. Não, eu vou casar para ser feliz. Não, porque aí que está, aí entra a questão de pai. Pai muitas vezes é doação, sabe? É negação da própria vida, né? O tempo, do cansaço, ele tem que estar disposto a acolher o filho. Justamente. Então tem líderes, a questão de líderes, eu vejo assim que tem um líder na Bíblia que é um grande exemplo de um guerreiro. Foi o maior rei de Israel, que é o rei Davi. Um brilhante guerreiro, um péssimo pai. Um homem que na Bíblia você pode pegar a base na vida dele para você pregar sobre muitas coisas, mas você não conseguirá pegar a vida dele para pregar sobre família, dificilmente. Porque Davi, ele teve a morte prematura de seus 4 filhos. Ele perdeu o filho que a Batseba estava grávida, o Aminon, acabou matando o próprio irmão Absalão, ou melhor dizendo, o Absalão matou Aminon, porque ele violentou a própria irmã. Depois, Absalão se tornou rei, se proclamou rei e começou a lutar contra o próprio pai, olha só. E o exército de Davi matou o próprio filho dele. Que tragédia dentro de uma casa. Depois, Adonias levantou-se rei também para lutar contra o próprio pai. E daí o próprio Salomão mandou o guerreiro matar o próprio Adonias. Então eu vejo assim, morreram 4 filhos de Davi. E Davi, ele teve 9 esposas e 300 concubinas. E morreu só com a moça que contrataram para aquecer o corpo dele. Morreu longe até das suas mulheres. Então, um péssimo exemplo de pai. É triste dizer, mas é bíblico. Ele talvez não tenha aprendido, né? Com toda a possibilidade que teve, com 4 filhos, 5 filhos, de ser pai. Conquistou reinos, conquistou nações, conquistou muita coisa, né? Mas esqueceu-se de conquistar os da sua casa. E no dia a dia, Paulo, por exemplo, de um líder religioso, de um professor, de alguém que é gestor de uma equipe, que dicas você pode dar para a gente para ele realmente exercer sua paternidade sobre sua equipe, sobre sua sala, sobre sua comunidade? Eu vejo que é olhar, já que ele vai exercer um papel de paternidade, é olhar as pessoas como se fossem filhos. É bacana. Acolhê-los, adotá-los. É a questão, e ter assim, essa questão do pai, de acolher, de cuidar, de prover, de se importar com o filho. De dar limites também, ou não? De ouvir, de dar limites, de disciplinar. Porque tudo tem um momento certo. Essa questão de disciplina, eu vejo assim que é importante demais. O filho que você fala assim, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, e você nunca pega, o filho ele fica sem vergonha. Essa é boa. Os meus filhos sabem que, lá em casa eu costumo dizer que quem manda menos sou eu. A minha mulher manda mais. Porque ela manda 10 vezes, eu mando 2. Boa. Basta, né? Se não fizer, aí eles sabem que eles vão apanhar. E essa questão de repreender o filho, principalmente longe dos outros. De disciplinar o filho, você e ele. E é interessante, André, até nisso eu vejo um cuidado de Deus, a questão da vara. Por que fala que tem que bater de vara? Bate de chinelo, bate com a mão, que está mais próximo ali. Na hora de ser irado, você faz coisas que não deve, por fazer isso, por bater com a mão. E outra, quando você bate com a mão, a tua mão é referência de carinho. Depois você vai abraçar teu filho, vai passar a mão nele. O corpo tem memórias, né? E ele vai lembrar das palmadas que ele levou. Então a vara não, a vara é um objeto. E tem outro detalhe aí. Quando você se levanta para ir buscar uma vara, até você achar essa vara, a ira já vai ter sido diminuída, você vai voltar e vai saber disciplinar teu filho da maneira correta. Então eu vejo que tem que ter disciplina sim. O pai, ele tem que disciplinar o filho. Até tem uma história que é muito horrível e assim, que eu também lembrei agora, de um filho que foi condenado à cadeira elétrica, e pediram para ele, qual que é a última coisa que você quer? Fala aí que nós vamos atender um desejo seu. Eu quero ver minha mãe. Aí entra na questão da mãe, né? E aí a mãe dele foi até lá e quando a mãe dele chegou perto dele, ele deu uma mordida no nariz, quase arrancou o nariz da mãe dele. E aí ele disse para a mãe dele assim, olha mãe, se a senhora tivesse me batido quando eu roubei aquele carrinho do vizinho,
eu não estaria sendo condenado na cadeira elétrica agora. Então, para você entender, a mãe deixou o filho de qualquer maneira e o filho acabou desandando. Apesar que, André, isso aí é muito relativo também, porque muitas vezes tem pais que tratam os filhos da melhor maneira possível e os filhos Sim. se desandam. É sempre um processo de aprendizagem, né? E de escolhas constantemente, né? Justamente. Paulo, infelizmente o nosso tempo esgotou-se. Agradeço profundamente a tua presença entre nós, trocando um pouco de tua experiência de paternidade e trazendo alguns questionamentos para a gente também pensar como é que a gente é pai e como é que é a nossa relação com os nossos pais. Obrigado pela sua presença. Puxa, André, eu que agradeço e, sabe, muito obrigado por ter estado aqui com vocês. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.